agora vamos falar de um assunto sério, né? Nessa época do ano. Aliás, que calor aqui dentro do carro, Moacir. Nossa. Entrando, saindo é sempre assim, né, gente? A gente tem o calor, o tempo tá firme, você acha que não vai chover, aí vem a chuva e muitas vezes ela demora para passar. A gente viu, inclusive, nos noticiários, né? Chuva no sul do país com enchente. A gente viu ontem mesmo no noticiário chuva no norte do país. E o que acontece é que muitas vezes a gente se pega no meio da rua com enchente, às vezes com risco de perder bens materiais e o que pior, né? Perder a própria vida. Por isso a gente convidou o Moacir Duarte, que é especialista em análise de riscos, nosso parceiro já aqui de casa, para fazer a seguinte pergunta: o que fazer? Nossa, choveu legal aqui. Oi. O que fazer, né, quando você se encontrar numa situação como essa, no meio da rua, né, numa enchente, né, e a água estiver subindo, e você não saber, né, o que fazer, né? E por isso a gente convidou o Moacir para responder essa pergunta. A gente está simulando, como vocês perceberam, uma espécie de uma enchente aqui no nosso de casa, para responder todas as perguntas possíveis e imagináveis aqui dos nossos telespectadores. Bom dia em primeiro lugar, Moacir. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Moacir. Vamos começar aqui. Estou dentro do carro, começou aquela chuvarada, estou no meio de uma enchente. O que eu devo fazer para tentar sair do aguaceiro e ir para um local, né, mais seguro? Essa é a primeira assim, dica, Patrícia. A primeira coisa que você faz é procurar a prevenção. Se você notou que a chuva está apertando, aquele local começa a acumular água, a primeira é procurar um local alto. Se você tiver uma madeira, um local para você encostar no cantinho, às vezes uma área protegida, lembrando sempre que a área de menor corrente é perto da beirada, encostado mesmo no muro, na construção, onde você vai ter menor correnteza. Porque às vezes, pela quantidade de água, né, o motorista fica com medo de ir de carro até lá. Se você tivesse de deslocar, a recomendação geral, como a gente está vendo na nossa enchente aí, chegamos na marca verde. Esse é o limite que os fabricantes dizem que você pode passar ainda pela água. Então, nesse caso, a gente nota que a água, pela nossa marquinha aí, está abaixo ainda da cabine, né? A gente está chegando no limite da roda, a gente não está ainda com a cabine mergulhada na água. É uma marcha forte, primeira, e passar em velocidade constante. 20 km, não se preocupe em acelerar muito. O importante é manter a aceleração e passar até o ponto que você julga seguro. Agora, Moacir, se eu estiver, por exemplo, dentro do carro, que eu acho que é uma preocupação também importante, uma pessoa que tenha dificuldade de se movimentar, né, um idoso, ou uma criança, um bebê dentro do carro, né, ou até mesmo um pet. Nesse caso, você tem que antecipar a decisão, por dois motivos. Primeiro, que você se deslocar numa condição de água passando, ajudando alguém, compromete o seu próprio equilíbrio. Você pode cair e não conseguir ajudar do jeito que você queria. Uma criança, um peso no alto do seu corpo compromete o seu equilíbrio se você vai estar com os braços ocupados. O segundo é quando a gente fica nervoso, pouca gente atenta para isso. A sua visão começa a fechar, você começa a perceber menos as coisas em volta. Você só enxerga o local para onde você está olhando. No limite do nervoso, o pessoal diz que isso é a visão em túnel. Você olha e só vê para onde você está olhando e os pensamentos se repetem como um loop. Nesse momento, tomar a decisão é praticamente impossível. Então, a gente deve antecipar a decisão. Bom, aí continuo no carro, você falou da faixa. Mantenho dentro do carro, esperando passar. Tomar uma decisão. Aí você tem que olhar. Continua chovendo forte e a água está se elevando, a nossa marca da amarela aí é o limite da sua decisão. Nessa hora, a decisão dolorida é você abrir a porta e deixar a água entrar. Porque na hora que você fizer isso, abrimos a porta. A água entra, o peso do motor e do chassi vão fazer valer. O carro vai encostar no chão e vai deixar se deslocar. Deixa o carro, lembrando, sempre travado, né? Engrenado e com o freio puxado. E aí você vai ficar numa condição em que o carro não vai sair boiando e você à mercê dele dentro. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas, muitas pessoas, né, ficam com aquele medo de insegurança, né? Vou abrir a porta, vou me sentir mais insegura em relação a isso. E também ficam preocupadas com o carro, Exatamente. né? O estofado do carro, enfim, com o carro, com o bem, né? É a diferença de você molhar o carro por dentro ou você ele ter amassado, ele rolar, bater em outras coisas. É o momento da gente passar para o teto do carro. Então, a maneira segura de fazer isso é você se deslocar até o pneu, usar o pneu como degrau. Muitos carros não têm aquele dentinho no para-choque que permitisse você pôr o pé para subir, né? Então, usa o pneu como degrau,
passa para cima do capô e aí de gatinho chega no teto. O teto dos carros é mais ou menos 1,50 m de altura, mais a sua altura, raríssimas posições a água alcança esse nível nas vias. Então, peraí, até este momento da água aqui... No amarelo. No amarelo. É onde a gente está vendo. A gente está acompanhando aqui, eu estou acompanhando, gente, para vocês entenderem, eu tenho um monitorzinho aqui dentro do carro também. Então, estou acompanhando a explicação junto com vocês aí de casa. Então, quer dizer, nessa linha amarela, esse é o momento em que eu abro a porta do carro. Tem que tomar a decisão. Tem que tomar a decisão, não fica parado esperando a chuva passar, certo? Em geral, você sente o balanço do carro, Patrícia. Quando ele começa a fazer flutuação, ele começa a ter um movimento estranho de lado que você não sentiria, que é a água já, mas não é que a água esteja forte, é porque ele está perdendo o contato com o chão. Aí, esse é o momento que eu saio? Esse é o momento, se ele continuar subindo a água, que você sai e se dirige para o teto. A água já vai ter chegado aqui mais ou menos no topo do nosso banco. Seria impossível você permanecer dentro do carro, então a gente procura uma posição segura sobre o carro. E se eu não estiver, por exemplo, no carro e estiver num ônibus? Bem, o ônibus é interessante pelo seguinte... A gente, quando olha o ônibus de fora, a parede dele vai até perto do chão. Mas se a gente olhar ali por baixo, você vai ver que o piso do ônibus, ou seja, a cabine que flutuaria, fica quase na altura do teto do meu carro. Então, o ônibus, as pessoas às vezes ficam ansiosas para sair. Sim. É uma posição segura, né? Os senhores motoristas, trocadores, acalmar as pessoas, porque o ônibus, nessa condição, se ele estiver parado e assentado, é uma boa posição segura para você aguardar. Então, um socorro técnico garanta as pessoas saírem bem. Agora é o seguinte, Moacir, não fiz isso. A gente não deu essas dicas aqui na de casa, o pessoal não está sabendo. Não quis perder o carro, não quis perder o carro, né? Não quis. Nesse caso, como você vai ver na nossa enchente aí, a água subindo, a água vai subindo, subindo e vai chegar até a nossa marca vermelha, como a gente vai. Repara que na marca vermelha, uma boa parte da cabine do carro já está submersa. E é essa que vai funcionar como um barquinho. A água, você desloca a água e a água vai fazer força para deslocar o carro. Ele começa a boiar, né? Boiar. Vai perder o contato do pneu com o carro e nesse momento... Peraí que a nossa câmerazinha aqui caiu. Vamos ver se a gente acerta. Isso acontece em programa ao vivo, você sabe, né, Moacir? Deixa eu botar aqui de volta. Às vezes o pessoal pergunta, escuta, é de casa é ao vivo? É, a gente fala, esta é uma prova vivo. As 3 horas de duração são ao vivo, a câmera cai, a gente perdão, pessoal, pelo meu enquadramento medíocre aqui. E Moacir, espero que sejamos vistos. Bem, continuando a nossa história. Quando nós chegamos na marca vermelha, o que acontece? O carro efetivamente começa a flutuar. Nesse momento você vai virar, como dizem no UFC, o passageiro da agonia. O carro se mexendo e você nesse momento vai ter uma grande dificuldade para recuperar aquela manobra de abrir a porta, porque a pressão da água por fora já não vai permitir que você faça isso. Então, aí a gente chegou na posição mais crítica de todas. O que eu faço nessa situação? Nessa situação, a gente, se a pessoa tiver algum preparo físico, vai tentar passar para o teto pela janela. Mas abrir a porta seria, nessa posição vai ficar mais segura, mas o risco do carro se cair boiando vai ser muito grande. Aí tem que, quer dizer, tem que sair pela janela. Exatamente, exatamente. E o carro, em questão de danos, que é também a preocupação do motorista, se ele não abriu a porta, a gente está partindo do pressuposto que ele não abriu a porta do carro. Quer dizer, é pior, né? Porque aquilo que você comentou agora há pouco. Você vai acabar perdendo o carro todo, ele vai ser arrastado, vai bater contra coisas, ao passo que se ele ficar parado, você vai ter um carro molhado para seca, mas com a lataria íntegra, com as peças todas íntegras ainda para poder fazer a manutenção. Bem compreendido. Agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente está fora do carro, já entendemos tudo, desde a linha verde até a amarela, a vermelha, carro compreendido, vamos sair do carro, vamos agora entender um pouco, se eu estiver na rua, fora do carro. A gente tem aí imagens de pessoas, né, que estiveram fora do carro em momentos como esse, em momentos de enchente, de aguaceiro, né, de chuva mesmo, em áreas de enchente. Vamos ver? Nós vemos aí o carro com a porta aberta, não flutua. Eita. Larga a bicicleta, amor! Larga a bicicleta! Larga a bicicleta, cara! Segura no Ai, o bueiro!
São imagens incríveis. Eu vou falar para você, eu lembro daquela imagem especial do moço da bicicleta, que foi em novembro, se não me engano, do ano passado, que ele foi engolido por um bueiro, né? Ele estava andando com a bicicleta, eu acho que tentando salvá-la, né? Para quem tiver com bicicleta, para quem tiver de moto, para quem estiver andando, o que você sugere? Gente, desapega. É um bem material contra o seu bem mais valioso, que é a sua vida. E o caso da bicicleta, ele foi avisado. E me chamou a atenção o motociclista no final da cena. Ele tinha uma opção segura, que era o degrau, e mesmo assim ele insistiu em ficar agarrando a moto até que ela se foi, e ele foi e ficou em pé tranquilamente na posição segura, e o drama dele acabou. Então, nesses casos, a posição no cantinho da rua, às vezes um degrau de comércio, um monumento, uma escada, é o melhor lugar, e sempre no cantinho, fora da correnteza principal. Esqueça o bem. Desapega. Desapega. E se você tiver de andar, aí, andar, a dica é a marcha do montanhista. Era legal se tivesse alguma coisa para bater, mas raramente a gente tem. A gente pegou o guarda-chuva aqui. Quando a água sobe na rua, primeiro ela inunda as tubulações subterrâneas, todas. E aí, quando essa água passa do nível do piso, ela arranca as tampas. Ela vem com pressão e muitas tampas são deslocadas. Então, você não vê, em princípio, os ralos, os buracos. Então, se você vai se deslocar, a marcha do montanhista. Checa, adiante batendo, passo aonde você secou. Checa, adiante batendo, outro passo onde você verificou, caminhando em direção a uma meta que você já sabe para onde é. Aquela escada, aquele pontinho que você já identificou que dá para esperar. Ótima dica. E geralmente as pessoas têm um guarda-chuva, né? Exatamente, então, exatamente. A previsão do tempo, tem aquelas pancadas de verão. Esqueça ficar seco, fecha e trata de verificar onde está pisando, que é muito importante. Desapega e se molha, porque vai usar o guarda-chuva, no caso, para uma outra função, né? Exatamente. Agora, Moacir, pelo que eu entendi, quando a água estiver por aqui, né, a gente tiver mais quantidade de água, a gente não tem uma melhor opção. A gente tem uma opção menos ruim, digamos. Exatamente. Concluindo aqui o nosso papo. E no limite, dependendo de como você se portou nas suas decisões, pode chegar a uma situação, inclusive, que tem muita solução. Você fica ao sabor da sorte. Ou pior, ou melhor, dependendo da decisão. Exatamente. Então, o que a gente pode indicar como prevenção, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem boas previsões meteorológicas em vários sites. Tem as dicas da Maju, sempre dizendo. Maju Coutinho, do JN. Isso, do JN. Beijo pra você, Maju. A gente acompanha você. E aí, você pode prestar atenção nos trajetos que você planejou fazer, se são áreas inundáveis. E veio o alerta. A Defesa Civil faz alertas também. Muitas cidades já mandam pelo telefone a sua mensagem. Vai passar um trajeto que comumente alaga, está marcado o temporal, procura mudar o compromisso, faz outro trajeto, dá uma telefonada para alguém que conheça o caminho ou que passou pelo caminho para saber como é que está, que essa realmente é a grande segurança para não chegar a essas situações, vamos dizer, de estresse que a gente citou aqui. Você falou da Maju, inclusive, que mostrou ontem no Jornal Nacional chuva, né, na região lá do Acre. Isso. E falou também, em termos de previsão, falou de chuva aí para o resto do Brasil. Então, quer dizer, é bom ficar atento, seja na previsão que for, né? São Paulo, né? Nessa época do ano, com esse calorão, os temporais de final de tarde em São Paulo que levam ali as marginais, né? O rio se espraia, aquelas ruas que você passa e que tem ladeiras chegando por um lado, você sabe que a água vai chegar rápido e vai encher. São Paulo tem vivido dramas terríveis com essas chuvas de verão. Bom, queria aproveitar e lembrar aqui que essa água que você acabou de ver, que a gente usou para simular aqui a nossa enchente e dar essas dicas importantes para você, a gente, é claro, como faz com tudo aqui no É de Casa, a gente vai reutilizá-lo, tá bom? Moacir, quero agradecer, sempre com dicas muito úteis, que a gente ama receber aqui. Atenção, e fica a dica, então, aí para você que está em casa, nesse período de chuva, de calor, né? Para você que, quando estiver, então, aí no meio da rua, saber o que fazer.